Fechados para a reforma? Eu estou usando nessa série cinco pilares, que é Escritura, na verdade, fé, Escritura, Cristo, graça e glória. São 5 pilares que vão trazer à luz a fé reformada para a gente. Não estou trabalhando aspectos históricos, porque os aspectos históricos eu estou trabalhando domingo de manhã. Nossa escola bíblica, eu estou trabalhando aspectos históricos. Tanto que, quem está vindo sempre, vocês já viram que a gente terminou a Idade Média, e a partir de agora, na escola bíblica, semana que vem, eu vou trabalhar pré-reforma e depois a reforma protestante como um movimento mesmo. E o que aconteceu? E nessa série, a gente está construindo uma casa. O fundamento é a fé. A fé e só a fé que salva. As paredes que dão a moldura é a Escritura. O telhado que nos cobre é Cristo. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a parte que dá mais trabalho numa casa, que é o acabamento. E o danado é caro, hein? E esse acabamento eu quero conversar com vocês sobre sendo a graça de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a graça de Deus que embeleza a vida do crente. A graça de Deus que dá um acabamento especial na nossa vida. A graça de Deus que dá formosura para a vida do crente. E eu vou conversar com vocês sobre essa formosura que vem desse acabamento, dessa graça de Deus que vem em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. O texto bíblico diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. E ele vai continuar dizendo, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nós as praticássemos. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, 2000 anos depois de que seu Filho foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus e derramou o Santo Espírito. São 2000 anos, Senhor, provando da graça bendita do Senhor. São 2000 anos provando do poder
que trabalha na vida da igreja. Pai, nesse momento, nós oramos por duas coisas. Primeiro, que o Teu Santo Espírito ilumine a mente e o coração do Seu povo. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos para nós percebermos a Sua palavra, a Sua bondade, o Seu amor, a Sua misericórdia. Que o Seu Espírito, Deus, nos dê entendimento. A Escritura não pode ser letra morta para a gente, mas ela precisa ser palavra de Deus, o que ela é de verdade. Mas nós precisamos do auxílio do Seu Espírito para poder entender. A gente precisa da iluminação que vem do Espírito do Senhor para que a palavra do Senhor seja viva em nós. E Deus, por favor, que enquanto a gente reflete na Sua palavra, nós queríamos pedir uma segunda coisa. Que o Senhor seja servido em avivar e aquecer o coração do Seu povo. Que o Senhor seja servido em acender uma chama viva dentro do nosso coração. Nós não estamos interessados em qual tempo, em qual época nós estamos vivendo, porque nós vivemos debaixo do domínio de Jesus. E nós queremos pedir que o Senhor abra os céus todas as vezes que essa comunidade de fé parar para ler a Sua palavra, independente de quem esteja aqui pregando. Nós queremos pedir que o Senhor avive o coração da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós queremos pedir que o Senhor acenda uma lâmpada e uma chama dentro do nosso coração de amor por Jesus, de amor pelo Senhor, para vivermos, Deus, de uma maneira santa, digna e que Te honre e honre a Jesus Cristo. E é em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero ir direto ao assunto e quero ir direto ao ponto. Por isso, quando a gente está falando de uma graça que dá o acabamento, eu estou vivendo uma situação muito legal na minha casa, que a gente não imaginava que a gente ia viver. Primeiro porque a gente já imaginava que a gente já tinha encerrado a fábrica, né? A Júlia acabou de fazer 12 anos, a Elisa fez 14. Então pensamos, bom, agora encerramos a fábrica e vamos terminar de criar os meninos, casar os meninos, daqui a um tempo a gente tem uns netos, né? Não, não é assim não. E aí a gente chega a Madalena, e aí, o que a gente faz agora? A casa estava toda pronta para nós 4, só que agora você tem que preparar a casa para 5. Então, nas últimas semanas especialmente, tem que pintar a casa, tem que montar berço, tem que mexer com o ventilador, tem que mexer com um monte de coisa que vocês já sabem que a gente tem que fazer. Mas é interessante que a gente parou essa semana e nós falamos assim, a gente ia só fazer um quartinho, né? Guilherme sabe o que é isso, né, Guilherme? Mas quando você começa a mexer, você nunca mexe numa coisa só. Aí quando a gente pensou que não, gente, nós tivemos que pintar a casa toda, porque senão se você pinta um quarto só, os outros estão tudo manchados. Aí você fala, eu tenho que pintar logo tudo. Aí você começa a fazer uma coisa, aí vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra. E aí quando você percebe, você fala assim, rapaz, não é que nós reformamos tudo aqui sem nem saber que a gente vai fazer isso? Já viveram essa experiência? É basicamente isso. Quando você começa a mexer numa coisa, em reforma, você nunca mexe numa coisa só. Sempre tem uma paredinha que está precisando de uma mudança, sempre tem um negócio que está precisando de fazer. Então você fala assim, eu vou mexer só nisso aqui. Impossível. Você nunca mexe numa coisa só. Pois é, eu estou fazendo essa introdução porque há um erro muito clássico teológico. Qual é o erro clássico teológico que a igreja brasileira não discipulada, e isso eu tô certo disso. A igreja brasileira não é uma igreja discipulada. A igreja brasileira não conhece a Bíblia, a igreja brasileira não conhece teologia, e os nossos maiores desafios no futuro, eu tenho falado isso com os meninos do conselho da igreja, é parar a igreja de Campo Grande, porque a gente não vai controlar a igreja toda e discipular vocês, porque é algo que nós precisamos. A gente tem que ter um desafio de nos próximos anos parar e falar assim, cara, nós precisamos que a nossa comunidade conheça a Bíblia. Nós precisamos que a nossa comunidade entenda um pouco de teologia. A gente precisa que a nossa comunidade saiba discernir o que é uma igreja cristã mesmo.
Isso é um desafio para nós. Por quê? Porque vocês já ouviram falar uma coisa que é: antes vivíamos no tempo da lei e hoje vivemos no tempo da graça. Erro clássico. Uma heresia fora de série. Isso não é bíblico. Nós vivíamos no Antigo Testamento na era da lei. Mas no Novo Testamento nós vivemos no tempo do Evangelho. Olha a pergunta clássica. Não tinha graça na lei? Não tinha graça na lei? Olha a pergunta clássica. Não tem lei no Evangelho? Vocês podem, por conta do Evangelho, vocês podem matar? Vocês podem roubar? Vocês podem adulterar? Percebe como é um erro clássico da igreja? Porque graça para nós é sinônimo de libertinagem. Graça para nós é sinônimo de que se Deus fez tudo por nós, está liberado. Não, gente. Você tinha na lei, no Antigo Testamento, você tinha graça. Quantas vezes Moisés intercedeu pelo povo e o povo não foi fulminado pela glória de Deus? Graça, porque o que eles mereciam era a fulminação. Agora, no Novo Testamento, você continua tendo graça e continua tendo lei. Só que nós estamos debaixo do Evangelho, que é diferente. Porque lá atrás haviam sombras, cordeiros eram mortos, incenso era aceso, tinha que ir para Jerusalém, tinha que ir para templo. Agora no Evangelho, não precisa disso. Porque tem gente aqui que nunca foi, nem vai em Jerusalém, mas é crente. Porque Jerusalém veio até você, a partir do Espírito Santo. Porque a lei não está em 2 tábuas, mas ela está dentro do coração de vocês. Esse é o primeiro erro clássico. Primeiro erro clássico. Quando nós falamos da graça de Deus, nós não estamos falando de uma coisa que é nova. A gente sempre provou dela. Agora, é fato que depois do Evangelho a gente prova do poder de Deus de uma maneira muito expressiva. E eu estou falando disso porque a graça de Deus é o que deixa a vida mais formosa. A graça de Deus é o que faz a diferença na vida do crente. E é isso que eu quero defender com vocês. Se numa reforma de uma casa, você começa a pintar uma parede, outra, e a casa começa a ser diferenciada e a formosura começa a chegar, a graça de Deus é esse elemento que vai dar formosura na sua vida. Então a primeira coisa é, por favor, você tem que aprender a definir o que é graça. Porque a gente, quando pergunta para os crentes o que é graça de Deus, eles dizem é um favor que a gente não merece. E daí? E como é que se aplica isso na sua vida? E quais são os desdobramentos disso na sua vida? O que é graça de Deus mesmo na vida da gente? E é isso que eu quero conversar. Porque às vezes a gente tem um monte de ideia, mas não sabe aplicar. Ok, o que é um favor que eu não mereço? Isso muda o que é a minha vida? O texto que você leu comigo é o texto de Paulo aos Efésios. Éfeso é uma igreja que precisa de doutrina. Paulo vai trabalhar os 3 primeiros capítulos. Eu acho que você tinha que fazer sua devocional em Éfeso essa semana. Os 3 primeiros capítulos de Éfeso são doutrina na veia. Doutrina. Paulo está dizendo, vocês são gentios, vocês não são judeus, mas vocês são o novo Israel de Deus. Ó, Paulo defende isso. Se essa carta fosse escrita para nós, ele ia dizer assim, olha, vocês são brasileiros, vocês são capixabas, cariaciquenses, vianenses, tem gente que de Vila Velha. Ele diz assim, ó, mas vocês são o novo Israel de Deus. Ele vai falar, vocês são o povo eleito, mas a gente é gentil. Aí o Paulo diz, não, vocês são o novo Israel de Deus. E aí ele vai dizer, sabe como? Pela graça de Deus, olha que legal. Pela graça de Deus, vocês são o povo dele. E aí no capítulo 2, porque ele vai dizer isso no capítulo 1, ele vai dizer que tinha um muro. E que muro era esse?
Se vocês fossem no templo de Jerusalém antes de Cristo, os judeus tinham um lugar para chegar perto de Deus. E os gentios ficavam num muro que separava eles do acesso ao Pai. Os gentios não podiam chegar até Deus no templo. O apóstolo Paulo vai dizer: o muro que separava vocês dos judeus não existe mais. Não tem um povo. Existe a igreja da qual vocês fazem parte. Isso é Éfeso. É isso que Paulo está escrevendo para Éfeso. Todo mundo que crê em Jesus tem acesso a Deus agora, pela fé, a partir da graça. Isso é Éfeso. E aí nos capítulos 4, 5 e 6, o Paulo vai aplicar. Ele vai fazer essa aplicação de como gente como nós, gentios, vivemos no reino de Deus. Cara, você tem que ler essa carta essa semana. Você tem que parar tudo e ler essa carta. Ela é maravilhosa. E aí quando você chega no capítulo 2, Paulo está fazendo 4 afirmações. E eu vou falar com vocês. 4 afirmações que vão trabalhar com a gente como a graça de Deus deixa a vida do crente mais formosa. E isso aqui é para vibrar o coração de vocês. Primeira afirmação. Paulo vai dizer: o pecado trabalha contra nós. Segunda afirmação: Deus trabalha por nós. Terceira afirmação: Deus trabalha em nós. Quarta afirmação: Deus trabalha através de nós. Gente, isso aqui é muito bom. Vamos de novo. Eu não sei porque que vocês não estão anotando. Ninguém vai estudar em casa depois. Aí eu vou puxar a sua orelha. Por quê? Porque você vai me dar dor de cabeça depois. Porque você vem para a igreja, isso aqui é formação, culto. É formação cristã. Culto não é para você vir aqui entrar numa espiritosfera. Sai da espiritosfera, pecador. Sai. Desce para cá, vida, ó. Chão. Desce para cá. Isso aqui é para formar a sua vida. Formar seu caráter. Você vem para cá estudar, meu filho. Você vem para cá para ter o coração formado. Desce do santo dos santos. Vem para cá. Você tem que usar isso aqui na sua vida. Ó, o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. E olha agora, Deus trabalha através de nós. Cara, sua vida vai ser outra. Se você entender isso aqui, sua vida é outra. Vamos lá? Vamos trabalhar a primeira afirmação? Olha o Paulo falando isso. Olha, eu vou ser bem objetivo hoje, tá? Vamos nós. Verso 1 ao verso 3. O pecado trabalha contra nós. Olha o apóstolo sendo assertivo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ó, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ó, o pecado trabalhando contra nós. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas e deixar o Paulo responder. Tudo bem? Vamos lá? Quem foi afetado pelo pecado? Quem foi afetado pelo pecado? Olha o Paulo dizendo para vocês. Primeiro, ele vai dizer, vocês, a igreja. Olha, ele começa dizendo isso no verso primeiro, ó. Vocês estavam mortos. Mas só vocês? Ele vai dizer, não, o mundo todo. Olha aqui, ó. Nos quais costumavam viver, seguiam, blá, blá, blá. Anteriormente, todos nós, porque o Paulo também diz que o pecado afetou a vida dele. Todos nós,
A vida dele. Agora ele vai terminar dizendo, verso 3, desejos e pensamentos, como os outros. Olha o final do verso 3 aí, ó. Como os outros éramos por natureza. Quem é que o pecado influenciou, gente? Todos. Todos os seres humanos foram influenciados pelo pecado. Você não pode esquecer disso. O pecado é algo que nasce dentro do nosso coração. E qual é a definição de pecado? Percebe como ele termina o verso 3? Filhos de quem? Filhos de quem? Da ira. Percebe como o homem por natureza não é filho de Deus? O homem por natureza é inimigo de Deus. Isso é o pecado. Pecado é algo que está no ser humano, é o que faz separação da raça com Deus. Por isso o pecado trabalha contra nós. É algo que está na nossa natureza. É algo que faz parte da essência do que é ser humano. O ser humano nasce completamente alienado de Deus, separado de Deus. E eu vou repetir o que eu falei aqui alguns meses atrás. Qual é a dificuldade no século 21 de vocês entenderem isso? A dificuldade no século 21 de nós entendermos isso é porque nós conseguimos avançar muito como sociedade. Muito. Estava conversando agora ali, eu, Marcelo, Roberto, a gente estava falando ali, por exemplo, da Constituição de 1988, rapidinho falando, que é chamada de Constituição Cidadã. Então, assim, a gente tem direitos garantidos, a gente tem polícia, a gente tem judiciário, a gente não vive numa desordem, a gente vive numa certa ordem. Eu não vou entrar em situação se tem roubo, se não tem. Não é isso. Mas a gente tem certa ordem. A gente tem certos valores da civilização. A gente é capaz até, por exemplo, a gente teve aqui ano passado, se eu não me engano, aqui em Iconha, vocês lembram quando deu aquela chuva que inundou tudo e tal? A sociedade como um todo se mobilizou para ajudar o pessoal. O ser humano é capaz de fazer isso. Sem Deus. Entende? Sem Deus. O ser humano consegue ter atitudes morais corretas, boas, sem Deus. É isso que vocês não podem esquecer. E é essa dificuldade que a gente tem de compreender o que é pecado hoje. Porque a gente acha que pecado é algo só moral. O pecado é moral também. Mas antes do pecado ser moral, ou seja, coisas que a gente faz, o pecado está dentro de nós, uma separação da gente com Deus. Uma guerra dos seres humanos com Deus. Irmãos, percebam os efeitos psicológicos do pecado. Quais, pastor? Vocês sentam perto das pessoas e julgam as pessoas o tempo todo. Julgam elas. Acham que são maiores do que os outros, melhores do que os outros. Não é uma atitude moral, ela está dentro de você. Efeitos psicológicos do pecado. Eu poderia fazer uma lista enorme. Você quer ver um outro efeito psicológico do pecado? Já viu a ira? Olha como é que vocês são rápidos para se irar. Ira. Ela é absurda dentro do coração. Ela não é moral, mas ela está dentro de você. São efeitos psicológicos do pecado. Por quê? Todos os seres humanos são assim. Porque isso está dentro da gente. Todo mundo é assim. Quando eu era criança, e uma igreja mal discipulada, ela é assim mesmo. Aqui cai por terra alguns mitos. Porque vocês sempre falam assim, como é que Deus vai julgar alguns povos?
Irmãos, aí, quando eu era criança, o pessoal sempre falava do índiozinho que nunca fez mal a ninguém. Lembra do índio que nunca fez mal a ninguém? Como é que Deus vai julgar o índiozinho que nunca fez mal a ninguém? Irmão, o índiozinho tem infanticídio, ele mata criança. Você não sabia disso, não? O índiozinho trai mulher. O índiozinho mata. O índiozinho faz guerra. Eu não sei de onde na nossa cultura a gente tirou que o índio é bom. Não sei de onde nós... Não existe povo bom, gente. Não existe, nunca existiu. Não existe. Não existe seres humanos que são inocentes, não tem. Tertuliano trabalhava isso já no século III. Porque o pecado original é algo que é uma fagulha que precisa ser acesa dentro da gente. Não existe inocência, irmãos, e isso dói. Porque a gente queria que fosse diferente, mas não é. A sociedade, os seres humanos são maus por natureza, inclusive eu e vocês. O pecado trabalha contra nós. Olha a guerra que os seres humanos travam com Deus. E olha a guerra que nós que somos crentes em algumas ocasiões travamos com Deus. Se vocês e eu que somos crentes, às vezes travamos batalhas e mais batalhas com Deus. Irmãos, a raça humana é uma raça perdida e condenada porque o pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha contra a gente. Então, o que é o pecado? É aquilo que separa a gente de Deus. Quem pecou? Todo mundo, gente. Todo mundo. E qual é a recompensa do pecado? Ira. Ira. A recompensa do pecado, verso 3, é a ira de Deus. Irmãos, Deus julgará esse mundo. Irmãos, Jesus voltará e julgará os homens. Não achem que esse mundo vai continuar desse jeito. Deus já mandou um juízo lá atrás, veio um dilúvio. Deus já mandou juízos pontuais na raça humana. Deus continua lançando juízos pontuais na raça humana para conter a maldade humana. Mas, irmãos, a ira de Deus será descarregada no último dia. Não se esqueçam disso. Só que qual é o problema? Qual é a dificuldade de vocês entenderem isso? Eu conversava ontem com o Jean e com o Marcelo rapidamente, já estava com o sermão na cabeça. A grande dificuldade é que por trás de todo santarrão, pode saber que tem problema no coração dele. Às vezes eu fico vendo pessoas legalistas que levantam bandeiras legalistas até não poder mais. Pode saber, tem problema ali. Quando esses caras que começam a atacar muito a vida dos outros, fiscalizar a vida dos outros, dá uma olhada que tem alguma coisa estranha com esse ser humano aí. Mas por outro lado, tem uma turma que é a rapaziada do nosso tempo, que é uma galera que eles não são os santarrões, mas eles são os libertinos. Então, em nome de Deus, em nome do amor de Deus, em nome da graça de Deus, você pode fazer qualquer coisa, que está tudo bom, e Deus aceita tudo. Não, irmãos, não, não. E isso faz a gente ter uma visão de Deus distorcida e errada. Deixa eu dizer para vocês, no último dia Deus julgará essa terra. Jesus julgará essa terra. E Ele julgará com justiça. E a justiça não é a justiça nossa que falha. É a justiça de Deus. E Ele vai vir julgar. E a ira dEle vai ser derramada sobre a raça humana. Vai ser derramada sobre essa criação. Lembrem-se que Israel foi um instrumento de Deus para julgar os cananeus. Quando Israel é chamado a entrar na terra prometida, eles vão ser um instrumento de Deus para julgar os cananeus. E sabe uma coisa interessante? A narrativa dos livros do Pentateuco diz que a maldade dos cananeus tinha chegado até a borda, encheu o copo. A raça humana vai caminhando, caminhando, caminhando.
o cálice da ira de Deus vai se enchendo, enchendo, enchendo. Irmãos, Deus julgará esse mundo porque o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? A separação dos homens com Deus. Quem pecou? Todos. E qual é a recompensa do pecado? A ira do Senhor. Ela virá. Ela virá. O pecado trabalha contra nós. O pecado nos cega, nos deixa obstinados. Mas, do verso 4 em diante, eu tenho uma boa notícia para vocês. E quando eu falo em pecado, vocês já começam a ficar todos encolhidinhos aí. Deus trabalha por nós. E aqui a coisa começa a ficar bonita. Porque, olha o verso 4. Todavia, conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, o que significa isso? O que está para trás aqui ficou para trás. Olha que legal, cara. O que está para trás ficou para trás. Mas Deus, olha que bonito, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí olha o clamor do apóstolo. Pela graça sois salvos. Olha que legal. Pela graça sois salvos. Deus trabalha por nós. Deus trabalha por nós por intermédio da sua graça. Por quê? Mais uma pergunta que precisa ser respondida. Quem é que pode se chegar até Deus? Segunda pergunta. Como se achegar até Deus? É impossível. Não dá. Para o homem natural, não dá. Irmãos, prestem atenção. Por que os homens constroem tantas religiões? Por que nós temos tantas religiões? Os liberais, os neo-ortodoxos, que são duas correntes apóstatas do século 19 e 20, eles vão dizer assim, olha, existem várias religiões porque Deus se manifesta de várias maneiras diferentes. E aí os homens criam essas religiões. O que importa é que você seja fiel. Eu paro para pensar. Bom, se isso é verdade, não precisava de Jesus ter vindo. Porque era só a gente ter criado qualquer religião, a gente era fiel a ela. E por que Jesus ia vir fazer aqui? Nada, não precisava. Porque isso é uma furada. Isso, na verdade, só anula a cruz de Cristo. Só anula a cruz de Jesus. Não, todas as religiões vêm mostrar uma coisa. O homem está atrás de Deus, só que ele não consegue. Ele não consegue chegar. Dentro de nós há uma fagulha religiosa, um senso da divindade. Calvino chamava isso de semente da religião, que é algo que está dentro da gente que diz, a vida não pode ser só isso aqui. A vida não pode ser só esse negócio. Então os homens criam esse trem. Só que no nosso tempo, a gente cria um outro tipo de religião. E a religião que a gente cria no nosso tempo, ela tem outras catedrais, né? As nossas catedrais, como eu tenho conversado com vocês, são shopping centers, em que a gente tem os nossos rituais litúrgicos lá, de compras, de felicidade. Porque no nosso tempo, a nossa religião é materialista. Porque a nossa salvação é só felicidade através de consumo. Essa é a religião do homem pós-moderno do século 21. A nossa redenção ela é através do consumo. Conversar com o Eduardo ontem, né? Quanto mais capacidade a gente tem de consumo, mais salvo a gente está. Quer ver como é que a gente é no nosso tempo? Olha a nossa religião. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais salvo a gente está. Porque aí você tem dinheiro para ir no médico, aí você tem dinheiro para viajar. Essa é a nossa religião do nosso tempo. Ela só é diferente, mas é o mesmo credo, é a mesma forma de religião. Só que a salvação agora não é eterna, ela é para o momento. É o período que vocês estão vivendo, gente. Ele é assim. Só que Deus não agiu dessa maneira. A maneira com a qual o Senhor veio nos chamar e trabalhar na gente é quando a gente estava morto, Ele enviou o seu Filho na cruz. E Jesus foi para a cruz. Porque as pessoas sempre perguntam para mim assim, pastor,
o que eu tenho a ver com o crucificado de Nazaré? O que eu tenho a ver com ele? Percebe? Na verdade, o que Jesus estava fazendo era basicamente duas coisas. Olha para você. Você consegue cumprir a lei de Deus? Você vai dizer, não. E no nosso tempo a gente é tão legal que a gente fala meio assim, mas ninguém é perfeito, né, pastor? Só que qual é o problema? Jesus disse, cara, que se você tropeçar numa vírgula da lei dele, o que acontece com você? Você é réu de morte, digno do inferno, meu filho. Porque a sua perfectibilidade moral não te salva, até porque você não consegue isso. Uma vez um menino chegou para mim e falou bem assim, mas pastor, e se eu der o meu 100% para Deus? Eu vou dizer, primeiro, você não vai conseguir dar o seu 100% para Deus, porque você sempre vai falhar. Segundo, não é sobre o que você faz para Deus, mas o que Ele faz para agradar Ele mesmo. Porque o que Jesus estava fazendo quando Ele estava encarnado aqui? Vamos lá? Teologia básica. Por que é que Jesus teve que nascer de Maria? Grilo, pode soltar o grilo aí atrás. Jesus teve que nascer de Maria para ele não herdar o pecado de Adão. Por isso que ele não tem pecado. Você tem, porque você herdou o pecado de Adão. Ele não. Ele está começando uma nova humanidade. Anota que você vai esquecer e vai se enrolar depois. Por isso que você não pode abrir mão do nascimento virginal de Jesus. Porque ele vem do Espírito Santo. Ele não vai herdar o pecado de Adão. Por isso ele nasce sem pecado. Só que agora ele vai viver. E quando Jesus vive, Jesus peca? Não. Porque ele não tem pecado original. E não tem corrupção nele. Ele é o Adão que deu certo. E o que é que você fez por isso? Nada. Mas quando Jesus não estava pecando, eu tenho 2 filhas. Aí você pede seu filho, você também que já foi filho, aí você fala assim, menino, lava as vasilhas do almoço. Quantas vezes você tem que pedir? Tem uma hora que você fala o quê? Você quer saber? Eu vou lavar. Não é assim? Então, Deus falou para Israel, obedece, 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 obedece. Israel obedeceu? Tem uma hora que Deus fala, bicho, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. No final das contas, as vasilhas estão limpas? Estão, porque Jesus foi lá e obedeceu no seu lugar. Era isso que você estava com ele. Você não consegue não matar, mas ele conseguiu. Inclusive tomou um monte de burdoada na cara e ficou quietinho. Você não consegue não adulterar, ele conseguiu. Você não consegue não cobiçar, ele conseguiu. No seu lugar. Mas peraí, você desobedeceu a lei em algum momento de Deus? Isso é fato. E qual é o salário do pecado? Você não presta nem para morrer, meu filho. Alguém teve que morrer no seu lugar. Você não presta nem para morrer. Porque se você morresse, você ia continuar lá. Só que quando ele morre, a morte está de frente para Jesus. O que ela vai falar? Ela não tem autoridade, porque não tem pecado, cara. Aí olha ele dizendo, ei, eu dou a minha vida. E o que ele fala em João 10? Eu pego de volta. Porque ele tem o poder de reverter a morte. Ele paga a conta, porque tem um débito que você tem que pagar, querido. Tem um débito que você tem que pagar. Ou você acha que ia ficar por isso mesmo? Não tem um consignado que você tem no banco? E todo dia 5 eles não começam a ligar para você que você não consegue pagar de jeito nenhum? Aí imagina que eu cheguei lá e falei bem assim, olha, tudo bem, vou pagar no seu lugar. Guilherme está de cabeça baixa que ele dá consignado todo mês para a galera. Guilherme, você para com isso, cara. Presta atenção. Alguém vai lá e paga a conta no seu lugar. O que Jesus faz na morte dele é morrendo a sua morte, meu filho. Agora você consegue entender por que é que você vai ressuscitar dos mortos?
Agora você entende por que não tem reencarnação? Agora você entende por que não tem outras vidas para te deixar perfeito? Porque você já se tornou perfeito com a morte do perfeito. Ele vai na cruz, porque quem tinha que estar na cruz era você. Mas ele vai no seu lugar. Só que aí quando ele está lá na morte, ele para e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que estar vivo. Ele levanta. E ele levanta da morte. E aí, o que é que você deu para ele? Você passou para ele os pecados que você tem. E o que que ele passou para você? A vida que ele tem. É por isso que você vai ressuscitar. É por isso que você fica tranquilo. O Billy Graham tem uma frase bonita quando ele diz assim, o dia que eu morrer, saibam que é o dia que eu estou mais vivo. Interessante, né? O dia que você morrer, meu filho, é o dia que você vai estar mais vivo. Você nunca esteve tão vivo na sua vida como no dia que você morrer. Porque no dia que eu morrer, vocês vão me enterrar e vocês podem ter uma certeza. No último dia eu vou levantar dos mortos. Por quê? Porque Cristo levantou. Agora presta atenção. O que é que vocês fizeram para que essa obra fosse realizada na vida de vocês? É de graça. Eu estou olhando aqui para pessoas com histórico de vida talvez dos piores na face da terra. Olha para a sua vida. Olha o que você é capaz de fazer. Olha se você demole hoje, o que você é capaz... Dá lugar no pecado na sua vida para você ver o que você faz. Dá lugar. Abre para você ver. O potencial de destruição que você tem. Agora, se você, assim como eu, provou a graça de Deus porque Ele trabalha por nós, Ele fez isso antes de vocês estarem vivos. Essa obra foi realizada há 2000 anos por vocês. Vocês não estavam vivos ainda. Mas Ele já realizou isso na vida de vocês. Olha, Ele fez isso olhando para mim e para vocês, porque Deus trabalha por nós. Agora, presta atenção. Terceira afirmação. Deus trabalha em nós. Em nós. Verso 6. Olha aqui, ó. Vou rapidinho, porque senão eu confundo a cabeça de vocês. Deus, primeiro Ele realizou a salvação na história com Jesus. Agora, olha só, Ele vai fazer isso em nós. Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas espera aí, pastor, eu não ressuscitei ainda. Claro que não, você vai ressuscitar ainda. Porque está garantido. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que legal. Iraete, você tem um nome nos céus. Tipo, o Guilherme tem uma identidade celestial. Filho de Deus. Olha que legal, cara. Vocês já reinam com Jesus. Olha só, gente. Vocês já são reis no novo céu e na nova terra. Porque o rei deu o status de filho para vocês. Vocês foram adotados, cara. Isso é genial. Olha só, verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco. Pois pela graça vocês são salvos. Gente, Deus trabalhou em vocês. O Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, entrou no seu coração, te deu uma nova vida. Adão morreu dentro de vocês. Vocês não são escravos do pecado mais. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês não são escravos do pecado mais. Irmãos, eu falei isso há 2 semanas aqui. Olha o que vocês têm hoje que vocês não tinham antes. Você está diante de uma situação, é incrível. 2 vozes aparecem dentro de você. 2 vozes aparecem dentro de você. Isso é Romanos capítulo 6. Uma te dá uma vontade de pecar dos infernos. Mas tem uma outra que vem lá de dentro dizendo, não, não, não,
Freud que me perdoe com os freios morais dele. Não me vem com o freio moral de Freud, velho. O nome disso é Espírito Santo. Sempre que você está na berlinda, o Espírito Santo vem e olha para você e diz, não. Você sabe que é assim. Mas isso começa a mudar, porque tem áreas na sua vida que o caráter de Deus já foi mais aprimorado. E aí em algumas ocasiões, por exemplo, eu vou parar de usar o Guilherme agora, senão tadinho, vai pensar que é perseguição. Vou usar o Arthur agora. Eu que antes, já falei até do empréstimo, coitado do Guilherme. Eu que em algumas ocasiões, por exemplo, eu era um cara brigava com todo mundo. Agora eu começo a me relacionar com o Arthur, depois de um tempo que eu estou com Jesus, eu já começo a olhar para ele. Sabe aquele olhar de graça? Mudei, cara. Eu mudei. Antes era um safado assim, não podia olhar um rabo de saia. Agora eu olho para as meninas e eu vejo como se elas fossem minhas irmãs. Porque eu mudei. Como é que pode um negócio desse? Era um enganador, uma píssimo mentiroso miserável. Aí agora, cara, toda vez eu já não sou assim mais. E esse negócio veio de dentro para fora, porque mudou a natureza. Não é a moral é reflexo da natureza que foi mudada. Isso vem de dentro para fora. E quando por alguma ocasião eu dou lugar ao pecado, o Espírito Santo vem em cima e martela. Pô, pá, pá, pá. E enquanto você não larga, cara, o trem fica ali no coração, martelando. E isso em tudo. Porque se você começar a observar os efeitos disso na sua vida cristã, isso está o tempo todo, porque Deus trabalha em nós. Olha como alguns de nós, eu estava conversando com um irmão um dia desse, ela falou bem assim, pastor, é impressionante, né? Às vezes alguns de nós somos cabeça fria, nós somos tão cabeça fria que somos irresponsáveis. E alguns de nós somos tão preocupados que a gente quer controlar tudo e todo mundo e vivemos com ansiedade. Aí você já parou para pensar, quantos de vocês ao longo dos anos têm sido trabalhados quanto à responsabilidade da vida? Um monte de gente folgada, que não queria saber de nada, que não queria cuidar de nada, e aí Deus começa a moldar o caráter. Alguns outros que são controladores, vivem estressados e brigam com todo mundo, e o Espírito Santo vai trazendo você para o lugar correto. Olha o processo que vai acontecendo na vida da gente, moldando o caráter de Jesus. Gente, e o que vocês fizeram para merecer isso? Agora a vida fica muito mais bonita desse jeito, né? Ela fica leve. A vida fica leve, porque é graça. Não é só um favor imerecido, é o poder de Deus que opera na vida da gente. Vocês nem sabiam orar. Viviam preocupados com tudo e com todos, aí agora sempre tem uma voz doce falando no seu coração para você chegar perto de Jesus. Nos momentos de dificuldade, Ele sempre está ali. Deus trabalha em nós, não só por nós, em nós. Agora para terminar, olha o verso 8 até o verso 10. Ele vai dizer assim, Teve um tempo na minha vida que eu decorava muitos versículos bíblicos. E essa é uma passagem que basicamente, eu acho que você tinha que decorar isso. Sério, você tinha que decorar. Lembra que semana passada eu dei para vocês alguns exercícios espirituais? Eu acho que esse é um exercício espiritual que você tem que desenvolver. Decore a Bíblia. Decore a palavra de Deus. Decore. Pegue passagens e decore. Decore mesmo. Saber de cor. Vai, lê o versículo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala na frente do espelho, decora, para a palavra de Deus estar dentro de você. Olha só, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha só, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou
para que andássemos nelas. Deus trabalha através de vocês. Olha só. Primeiro, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ponto. O que é isso? A fé. A fé não vem de vocês. Fé é dom. Romanos. Fé é dom. Fé não é algo que você produziu. Fé é dom. Isso, a fé, não vem de vocês. É dom de Deus. Vocês são salvos sem ter feito nada, pela graça de Deus, através da fé que veio de Deus. Tanto a fé quanto a salvação são uma obra exclusiva de Deus. Vocês não fizeram nada por isso. E aí, olha que legal. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de vocês vai poder fazer protesto na porta do céu dizendo: eu fui bom demais, e o Senhor é obrigado a me abençoar. É uma obra genuína de Deus para a vida da gente. Ele que nos deu. Agora olha só. Pois somos, verso 10, feitura dele. A palavra feitura aí é a palavra poema. Vocês estão na NVI, que é a que eu uso? Olha aqui, ó. Ele diz assim, ó. Verso 10. Pois somos criação de Deus. A palavra criação aí é a palavra poema. Você já sabe o que é um poema, né? É um poema. Vocês são um poema. Vocês são uma grande obra de arte que Deus está construindo. Vocês são um grande texto que Deus está escrevendo. Vocês são um grande vaso que Deus está preparando. É isso que vocês são. Porque nas eras vindouras, quando nós ressuscitarmos dos mortos, Deus será eternamente glorificado, porque a vida de cada um de nós foi transformada, irmãos. Olha isso. A igreja, anota esse negócio para botar no status do Instagram, no story do Instagram. A igreja de Jesus é a grande exposição de arte que Deus está fazendo. Me mandaram ontem, parece que vai ter uma exposição do Van Gogh ali no shopping Vitória. Por favor, vai lá ver aquele negócio. Parece que eles vão fazer um esquema de luz. Vai ser um negócio, vá lá, Van Gogh tem que ser visto, né, estudado, maravilhoso. Quando o mundo entrar dentro da igreja, o mundo tem que olhar assim, olha a Iranete, ela é uma grande obra de arte criada por Deus. Olha o Eduardo, ele é uma grande obra de arte. Eles vão olhar e falar assim, rapaz, Roberto, olha como é que Roberto era, olha como é que Deus transformou Roberto. Que pintura que Deus fez. Que pintura que Deus fez. Porque o mundo vai olhar para a vida de vocês e não vai ver o seu grande valor. Mas o mundo vai olhar para vocês e perceber assim, olha a obra que Deus está realizando através do povo dele. Esses são vocês. Esse sou eu. Eu sou nascido e criado aqui. E, por favor, não pergunte às pessoas de antigamente como eu era. Eles estão mentindo. Eu não valia muita coisa, não, gente. Oh, quem não tenha pé de barro que atire a primeira pedra, né? Por muitos anos eu tinha que viver uma situação que era assim, Rômulo? Não. Ah, eu conheço o Rômulo, rapaz. Fala sério. Rômulo? Meu passado é negro assim como o de vocês. O meu acho que é até um pouquinho mais escuro. Você vai falar, Rômulo? Não é possível. Ixi, eu conheci, rapaz, eu sei quem era. Mas percebe, eu sei quem era. Porque Deus opera através de nós, irmãos. Deus opera através de nós. Vocês são uma grande obra de arte que Deus está fazendo. A transformação da vida de vocês é para que o mundo veja a glória de Deus. Porque mesmo sem sermos merecedores, Deus tocou na minha vida, na sua vida, na nossa família, e Ele está sendo glorificado, e glória a Jesus Cristo por isso. Agora prestem atenção. Nós fomos criados em Jesus, olha o que Ele vai dizer. Para fazermos as boas obras, as quais
Deus preparou antes para que a gente as praticasse. É por isso que a minha vida transformou. E é por isso que a sua vida foi transformada. Porque agora a gente volta para o jardim. Agora a gente está restabelecido. É por isso que você mudou de vida, irmão. É por isso que a sua orientação dos desejos mudaram. É por isso que você está freado hoje em dia. É por isso que a sua mente começa a ser transformada de tempos em tempos. Seus desejos são mudados. Porque Deus está sendo glorificado nisso. Irmãos, Deus trabalha através de nós. Mas para que a gente agora se dirija para um mundo em trevas e caído, e possa ser um testemunho fiel do Senhor nessa terra. Essa é a beleza da vida do crente. Fomos resgatados para ser a imagem de Deus num mundo caído. Independente da situação, independente da circunstância, Deus agora vai trabalhar através de nós. Vocês vão ser não só uma grande moldura do Senhor, mas vocês vão ser os braços dele nessa terra. Aonde tiver gente, vocês vão ser testemunho fiel de Jesus. Vocês vão ser a presença real. E é isso que é a igreja. Uma presença fiel do reino de Deus. Ponto. Não importa o tempo e a época. No primeiro século a igreja era perseguida e ela era fiel. No segundo século ela era fiel. No terceiro ela era fiel e no quarto, aí ela se misturou com o Estado, mas ela ficou fiel. E quando os papas entraram lá, ela continuou fiel no período das guerras. E ela abençoava a vida das pessoas. Porque a igreja é para ser fiel. Vocês foram chamados para serem fiéis. Fiéis representantes do reino de Deus, aonde vocês estão. Porque Deus opera através de nós. Eu quero chamar os meninos aqui na frente para a gente terminar. Eu falei que eu ia ser objetivo. Irmãos, eu quero terminar com alguns desafios. O primeiro desafio, porque eu fiz 4 afirmações sobre a graça de Deus que embeleza a vida do crente. O primeiro desafio é olhar para a sua vida. Olhar para a sua vida. Meu filho, nós somos levados o tempo todo a uma vida de insatisfação. A gente é insatisfeito com tudo o tempo todo. Eu queria te convidar, olha para a sua história. Olha da onde o Senhor te tirou. Olha o que você é hoje a partir da obra do Senhor. Então o desafio que eu quero lançar para você é, ao invés de ficar insatisfeito por 1, 2, 3 coisas, ou achar que a vida toda acabou, olha da onde o Senhor te tirou. Olha a obra que o Senhor fez. Olha a realização dele. Pede ao Senhor para abrir os seus olhos, para você entender o que você era, da onde o Senhor te tirou, a transformação que Ele fez, sem você merecer. Depois disso, o outro desafio é falar assim: Senhor, essa obra que foi feita na minha vida, gera alegria em mim. Gera alegria, Senhor. Gera alegria no meu coração. Merecíamos e caminhávamos para a ira, mas fomos adotados como filhos. Senhor, gera alegria no meu coração. Terceiro desafio. Senhor,
Eu quero sair daqui desafiado. Eu quero sair daqui desafiado. Eu quero sair daqui com uma perspectiva de ter uma missão na vida. Eu tenho uma missão na vida. A minha missão é ser um sinal do reino de Deus aqui. Essa é a minha missão. Eu vou trabalhar isso na minha casa. Eu vou trabalhar isso amanhã, no trabalho. Eu vou trabalhar isso na minha vida devocional. Eu vou colocar os meus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Eu vou parar de querer conquistar o mundo para simplesmente ser uma testemunha fiel do reino de Deus aonde eu estou. Porque eu sou criado para isso. Criado para isso. Reflita de onde o Senhor te tirou. Peça alegria. Mas peça para o Senhor uma nova perspectiva de ser um sinal do reino dEle aonde você estiver. Porque não se esqueça, o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.